Você já parou para observar atentamente as fotografias dos faróis mais famosos do mundo? Aqueles que ficam isolados no meio de oceanos furiosos, desafiando a lógica e a própria natureza. Eu me pergunto se você realmente entende o que está vendo ali. Não se apresse em dizer que aquilo é apenas o triunfo do espírito humano ou um monumento da engenharia do século XIX. A verdade é que fomos enganados de uma forma tão profunda que mal conseguimos perceber a mentira estampada diante dos nossos olhos. O que nos apresentam como um feito heróico da era vitoriana revela-se sob um olhar mais criterioso como uma das maiores falsificações da história do progresso técnico. Eu olho para o farol La Jument ou para o lendário Bell Rock e vejo algo que, pela lógica atual, não deveria existir. São agulhas de pedras solitárias perfurando o céu em lugares onde qualquer plataforma moderna, construída com cálculos de satélite e ligas de titânio, seria destruída pela primeira tempestade séria. Dizem que essas estruturas monumentais foram erguidas no meio do século XIX sem o auxílio de helicópteros, sem guindastes flutuantes e sem o concreto de secagem rápida que temos hoje. Pense na versão oficial por um momento e veja se ela faz sentido para você. Um grupo de trabalhadores em simples barcos a remo se aproxima de uma rocha que mal aparece na superfície da água e, do nada, constrói uma torre de 50 metros de altura. Uma estrutura capaz de resistir a impactos de ondas que pesam centenas de toneladas por centenas de anos. Eu te pergunto de homem para homem, você acredita mesmo nisso? Estamos em um ponto onde a história oficial colide frontalmente com as leis da física e da logística básica. E eu garanto que a física definitivamente não está do lado dos historiadores. Eu tentei imaginar o esforço necessário para colocar a primeira pedra em um lugar onde o mar nunca se acalma, onde a espuma branca engole tudo o que toca e a morte é uma certeza para quem escorrega. Como eles conseguiram fixar uma base sólida em um terreno que está constantemente sob ataque furioso das águas? Eu comecei a investigar os registros e o que encontrei é perturbador. Existe um segredo escondido sob a arrebentação que muda completamente o que sabemos sobre o nosso passado. Como homens que mal tinham ferramentas elétricas, ergueram o impossível no coração do caos. Vamos analisar com calma o caso do farol Armen, localizado na costa da França, um lugar que os próprios guardiões e marinheiros da época apelidaram com um nome sombrio, o Inferno dos Infernos. As fontes oficiais de história afirmam que a construção dessa estrutura monumental começou no ano de 1867. Eles nos vendem uma narrativa emocionante e quase poética sobre como bretões corajosos e rudes desembarcavam em rochas escorregadias e afiadas durante os breves momentos de maré baixa. É uma história que fica muito bem em livros escolares, mas quando olhamos para os dados técnicos, a realidade começa a se desintegrar diante dos nossos olhos. Você sabe quanto tempo esses homens realmente tiveram para erguer essa torre no meio do caos? De acordo com os relatórios e diários de bordo oficiais da época, no primeiro ano inteiro de construção, os trabalhadores conseguiram colocar os pés na rocha apenas 7 vezes. 7 vezes em 365 dias. Se somarmos cada minuto que eles passaram sobre aquela pedra, chegamos a um total ridículo de apenas 8 horas de trabalho efetivo. Eu me pergunto com toda a sinceridade, como alguém em sã consciência pode acreditar que em 8 horas de trabalho por ano eles conseguiram perfurar buracos profundos para a fundação em um bloco de granito maciço. O granito naquela região é conhecido por ser uma das pedras mais duras do planeta, muitas vezes superando a resistência do aço temperado. Eu me coloco no lugar de um desses trabalhadores por um segundo e a imagem que surge é de puro absurdo. Imagine você mesmo tentando perfurar granito molhado usando apenas uma broca manual e um martelo pesado. Você está com a água gelada pela cintura, o vento corta sua pele como uma navalha e você corre o risco real de ser levado pela força do oceano a cada segundo que passa. Isso não é apenas um trabalho difícil, é um cenário fisiologicamente impossível para o corpo humano. No entanto, os historiadores modernos continuam insistindo que foi exatamente assim que aconteceu.
Se decidirmos abrir os registros de custos e os diários de obra detalhados daquela época, o que encontramos são inconsistências que beiram o insulto à nossa inteligência. O volume total de material necessário para erguer uma torre desse porte é calculado em milhares de toneladas de blocos de granito e sacos de cimento. Eu fico pensando, como um homem prático, como seria fisicamente possível entregar milhares de toneladas de carga em uma rocha isolada e pontiaguda no meio do Oceano Atlântico, usando apenas barcos à vela feitos de madeira? Precisamos lembrar que no século XIX não existiam motores a diesel potentes ou sistemas de posicionamento dinâmico que mantêm os navios parados no mesmo lugar. Qualquer tentativa de aproximar uma embarcação carregada com pedras imensas em águas tão violentas e imprevisíveis terminaria inevitavelmente com o navio sendo estraçalhado contra as rochas em questão de minutos. O mar naquela região não perdoa erros. No entanto, os faróis estão lá, imponentes e silenciosos, desafiando tudo o que nos foi ensinado sobre construção naval e engenharia civil daquele período. Eles ocupam espaços onde, nos dias de hoje, uma obra semelhante exigiria investimentos de bilhões de dólares e o uso de tecnologias de ponta que apenas pouquíssimas corporações globais possuem em seu arsenal. A versão que nos dão é que simples pescadores locais, armados apenas com picaretas, pás e muita força de vontade, realizaram esse milagre tecnológico. Eu me recuso a aceitar essa explicação simplista que ignora as leis básicas da física. Como eles mantinham os barcos estáveis para descarregar blocos de granito que pesam mais de 1.000 quilos cada um? Como eles impediam que o cimento fosse lavado pela ressaca constante antes mesmo de começar a endurecer? Quanto mais eu mergulho nos detalhes técnicos, mais percebo que a história que nos contam é uma cortina de fumaça para esconder algo muito mais antigo e complexo. Eu olho para essas estruturas e vejo uma precisão que não condiz com o trabalho manual de homens exaustos e famintos operando em condições de sobrevivência. Existe uma harmonia naquelas pedras, um encaixe tão perfeito que parece ter sido planejado por mentes que compreendiam a resistência dos materiais de uma forma que nós apenas começamos a arranhar agora. Se os métodos de construção oficiais são uma mentira, então precisamos olhar para o que realmente sustenta essas torres sob a linha d'água. A verdade é que a base desses faróis esconde um segredo técnico que os guias turísticos e os livros didáticos preferem omitir completamente. Existe um detalhe fundamental sobre a composição e o estado das fundações que prova, de uma vez por todas, que essas estruturas não foram construídas da maneira que nos disseram. Se o concreto daquela época não podia secar sob as ondas, como é que a base desses faróis parece ter se fundido com a própria rocha de uma maneira que nem a tecnologia moderna consegue replicar com facilidade? Qualquer engenheiro civil que tenha passado um único dia em um canteiro de obras dirá a você, com absoluta certeza, que o concreto hidrotécnico não consegue endurecer ou ganhar resistência se for constantemente lavado e coberto pelas ondas salgadas do mar. Para construir a base de um farol exatamente no nível da água, ou pior ainda, abaixo dele, você precisaria de um dique seco monumental ou de uma plataforma completamente estável e seca por um longo período de tempo. A versão que os livros de história nos empurram goela abaixo é que os construtores utilizaram um tipo de cimento de secagem rápida milagroso. Mas vamos ser sinceros entre nós. No meio do século XIX, essa afirmação soa como uma piada de mau gosto. As tecnologias daquela época mal permitiam construir portos de qualidade em baías calmas e protegidas, quanto mais em ambientes de água salgada agressiva, sob pressão extrema e vibração constante. Eu convido você a pensar na física da coisa. Cada onda que atinge uma estrutura dessas carrega a força de dezenas de toneladas de impacto. A água salgada e o movimento constante destruiriam qualquer argamassa ou mistura de cal daquele período em poucas temporadas de inverno. No entanto, esses faróis permanecem de pé há mais de um século e meio. Mais do que isso, ao observarmos de perto, sua alvenaria parece monolítica. É como se a torre inteira tivesse sido fundida em uma única peça de pedra líquida,
e não montada bloco por bloco por mãos humanas cansadas. Isso me sugere, como homem que busca a lógica, o uso de tecnologias de processamento de pedra e química de materiais completamente diferentes de tudo o que conhecemos. É algo que parece ter sido perdido ou, o que é mais provável, deliberadamente proibido de ser usado por nós. Eu quero que você observe com atenção as fotografias do farol Bellrock, o mais antigo sobrevivente em mar aberto. Os historiadores o chamam de maravilha do mundo moderno. Mas, ao analisar os desenhos técnicos originais, vemos algo assustador. Eles usaram conexões do tipo rabo de andorinha nos blocos de pedra. Cada um desses blocos pesa mais de 1000 quilogramas. Tente imaginar a cena. Cortar esse tipo de encaixe complexo no granito bruto com uma precisão milimétrica, para que a água não consiga penetrar nem mesmo nas juntas, é uma tarefa que hoje exigiria máquinas industriais de corte computadorizado. Eles querem que eu acredite que isso foi feito com um martelo e um cinzel de ferro no meio de uma tempestade por homens exaustos. E o mais importante de tudo, eu me pergunto, por que tamanha complexidade técnica? Por que construir com uma resistência tão absurdamente excessiva, se, segundo a versão oficial, o farol é apenas um simples sinal para os navios não baterem na pedra? Antes de avançarmos para a próxima revelação, eu preciso que você participe ativamente desta investigação. Se você também sente que há algo profundamente errado com a história que nos contam nos bancos de escola, escreva agora mesmo nos comentários a palavra verdade. Eu quero saber quem aqui está realmente prestando atenção e quem está apenas de passagem. E se você sente que sua mente está pronta para enxergar além da cortina de mentiras que envolve o nosso mundo, clique agora no botão vermelho para se inscrever no canal. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho, porque apenas os escolhidos sentem o chamado para a realidade nua e crua que eu apresento aqui. Continuando o nosso raciocínio, e se esses prédios imponentes não fossem originalmente faróis? É uma ideia que parece loucura no início, mas pense bem. Talvez as luzes e as lanternas no topo tenham sido acesas muito tempo depois, quando os novos donos do mundo encontraram as ruínas de uma civilização anterior, muito mais avançada. Eles teriam apenas adaptado essas estruturas gigantescas e indestrutíveis para suas próprias necessidades primitivas de navegação. O sistema atual nos engana não apenas sobre os métodos de construção, mas sobre as condições reais em que tudo aconteceu. Nós somos ensinados a acreditar que o progresso é uma linha reta que sempre sobe, mas as evidências sugerem que somos apenas inquilinos em uma casa que não fomos nós que construímos. Estamos em um cenário onde a ciência oficial prefere criar contos de fadas do que admitir que existiu algo maior antes de nós. E isso nos leva à pergunta mais assustadora e reveladora de todas, algo que nenhum historiador tem coragem de debater abertamente em uma universidade. Por que ninguém considera que o nível do oceano era completamente diferente na época em que essas bases foram realmente assentadas? Se mudarmos apenas essa variável no cálculo, tudo o que parecia impossível passa a fazer um sentido absoluto e aterrorizante. Imagine o mundo antes da água subir e esconder o que realmente estava lá embaixo. O que aconteceria se eu provasse para você que esses faróis eram apenas o topo de algo muito maior, conectado por estradas que hoje são o leito do oceano? Todas essas construções que hoje chamamos de impossíveis tornam-se lógicas e extremamente simples se aceitarmos um único fato que a ciência oficial ignora deliberadamente: o fato de que o nível da água era completamente diferente no passado. Eu convido você a imaginar um cenário onde o oceano estivesse 50 ou talvez 100 metros mais baixo do que o nível que vemos hoje. Naquela época, essas rochas onde os faróis se equilibram não seriam armadilhas mortais no meio do abismo oceânico, mas sim o topo de colinas ou montanhas em terra firme. Construir nessas elevações seria algo rotineiro e fácil, transportando materiais pesados por estradas sólidas que agora estão silenciosas no fundo do mar. Eu me sinto compelido a perguntar: por que a história oficial prefere sustentar o impossível em vez de aceitar o óbvio? Admitir essa mudança drástica no nível das águas significa admitir que
Em um passado histórico muito recente, ocorreu uma catástrofe de escala planetária que mudou o mapa do mundo de forma irreconhecível. Uma catástrofe que escondem de nós com contos de fadas sobre pedreiros heróicos e ferramentas de ferro. Pense por um momento na arquitetura estranha e quase alienígena desses faróis. Eles possuem torres extremamente estreitas, que se alargam de forma exagerada na base, parecendo muito mais componentes técnicos de uma rede de energia gigante do que uma moradia funcional para guardiões solitários. Eu já estive atento aos detalhes internos dessas torres e percebi que o ambiente é apertado e terrivelmente desconfortável lá dentro. É quase impossível de viver de maneira digna por longos períodos naquelas condições. O estado mental das pessoas que trabalhavam nesses faróis frequentemente se deteriorava de forma rápida e violenta. Eu me pergunto, por que isso acontecia com tanta frequência? Será que é apenas o isolamento e o som das ondas? Ou será que essas estruturas nunca foram feitas para abrigar seres humanos? Sua forma geométrica, sua localização estratégica e sua resistência incrível indicam que eram nós de um sistema único e integrado, construído por uma civilização avançada em uma época em que a geografia da Terra era completamente diferente da atual. Será que estamos olhando para as ruínas de uma era de ouro e chamando-as de simples postes de luz por pura ignorância ou por uma ordem superior de silenciamento? Depois da construção original, veio a água, um dilúvio ou uma inundação massiva que varreu cidades inteiras, estradas e fábricas complexas, deixando apenas os topos das construções mais altas e robustas acima da superfície revolta. E esses topos, essas agulhas de pedra que sobreviveram ao caos, são o que agora chamamos de faróis. A história oficial começa a desmoronar de forma vergonhosa quando começamos a comparar datas e fatos concretos. Eles nos dizem que houve um verdadeiro boom na construção de faróis exatamente no meio do século XIX, com milhares de objetos técnicos complexos surgindo ao mesmo tempo em todos os cantos do mundo. Eu fico parado pensando, de onde vieram os recursos financeiros e os profissionais altamente qualificados para tal feito? Lembre-se que isso teria acontecido logo após as devastadoras guerras napoleônicas e uma sucessão de revoluções sangrentas por toda a Europa. A estatística populacional daquela época simplesmente não bate com o volume colossal de construção que nos é apresentado. É um paradoxo demográfico que ninguém na academia quer explicar ou sequer debater. Como uma população reduzida, mal alimentada e com tecnologia rudimentar, poderia realizar em poucas décadas o que nós, com toda a nossa tecnologia de satélites e guindastes hidráulicos, teríamos dificuldade em replicar hoje. Se o propósito de um farol era apenas sinalizar uma rocha perigosa, por que investir tanta precisão e material em estruturas que suportariam o impacto de um asteroide? A verdade é que somos uma civilização de catadores, uma civilização que ocupou as casas de outros, desenterrou as fábricas de antecessores e as batizou com novos nomes para fingir que somos os autores do progresso. Eu me sinto como um estranho em uma herança que não me pertence, mas que sou forçado a chamar de minha e a defender como se fosse o ápice da nossa evolução. Observe as mãos dos historiadores e a forma como eles manipulam os registros para que tudo pareça linear. Eles nos mostram gravuras e pinturas de trabalhadores valentes assentando pedras com cordas e polias simples. No entanto, por que nas fotografias reais do mesmo período vemos frequentemente esses objetos já prontos, cercados por andaimes de madeira frágeis que mal suportariam o peso de um homem, quanto mais de um bloco de granito de 2 toneladas? Frequentemente, os trabalhadores nessas fotos parecem maltrapilhos, pessoas humildes posando diante de uma grandeza arquitetônica que eles claramente não teriam capacidade técnica de criar do zero. É o esquema clássico de substituição de identidade. Criar a aparência de um processo de construção para esconder o resultado de uma descoberta fortuita. Os faróis que vemos hoje são apenas a ponta de um iceberg tecnológico que aparece acima da linha da água. O que está escondido sob a massa escura do oceano é o que realmente assusta os cientistas modernos,
pois desafia toda a cronologia que nos foi imposta desde a infância. Se as torres são apenas a parte superior de um complexo muito maior, o que existia na base dessas montanhas, agora submersas? Eu comecei a procurar por evidências de que essas estruturas continuam descendo, mergulhando nas profundezas onde a luz do sol não chega mais. Se descermos até a base dessas rochas, encontraremos vestígios de processamento de pedra, que se estendem por quilômetros no leito marinho. Quem seriam os mergulhadores capazes de trabalhar a rocha a 50 ou 100 metros de profundidade no ano de 1880? Nós fomos ensinados a ignorar o óbvio para proteger um castelo de cartas histórico que está prestes a cair com o primeiro sopro de lógica. Mas quando olhamos para os materiais usados nessas construções, a farsa torna-se impossível de sustentar até para o mais cético dos observadores. Eu descobri algo sobre a origem das pedras que compõem esses faróis que destrói qualquer argumento sobre transporte por barcos à vela. E o que eu vou te mostrar agora sobre a composição química desses blocos vai fazer você questionar se até mesmo a pedra que você pisa sob seus pés é realmente o que você pensa que é. Havia pouca gente disponível nas cidades daquela época, a expectativa de vida era assustadoramente baixa e as ferramentas que nos dizem que eles possuíam eram rudimentares e pesadas. No entanto, as cidades cresciam como se estivessem sob o efeito de um fermento poderoso e misterioso, ganhando aterros de granito imensos e torres ciclópicas que desafiavam a fúria do oceano. Eu vejo um truque aqui. Algo que qualquer pessoa que já tentou construir uma casa simples, com as próprias mãos, consegue sentir no fundo da alma. Estamos lidando com uma apropriação em massa. Eu estou convencido de que somos uma civilização de catadores, uma cultura que ocupou as casas de outros. Desenterrou as fábricas de gigantes e as batizou com novos nomes para apagar a memória do passado. Se observarmos atentamente as mãos dos historiadores, veremos como eles tentam esconder a verdade atrás de desenhos românticos. Eles nos mostram gravuras de trabalhadores valentes e fortes assentando pedras com cordas. Mas por que, nas fotografias reais do mesmo período, vemos frequentemente os objetos já prontos, cercados por andaimes frágeis de madeira, mas sem nenhum trabalhador em atividade? Ou pior, vemos pessoas que parecem maltrapilhas e desnutridas, posando diante de uma grandeza arquitetônica que elas claramente não teriam capacidade técnica de criar do zero. É o esquema clássico de substituição. Criar a aparência de um processo de construção para ocultar o resultado final de uma descoberta fortuita. Os faróis que vemos hoje são apenas a ponta visível de um iceberg tecnológico que emerge da água. O que está escondido sob a massa escura do oceano é o que realmente assusta os cientistas modernos. Se tivéssemos a coragem de descer até a base dessas rochas, encontraríamos vestígios de processamento de pedra que afundam na escuridão profunda e silenciosa. Eu me pergunto, quem teria trabalhado a rocha a 50 metros de profundidade no meio do século XIX? Teriam sido mergulhadores equipados com sinos de metal primitivos ou seriam aqueles que viviam lá, quando aquele território ainda era terra seca e fértil? Vamos deixar as dúvidas de lado por um momento e olhar para os números frios e impiedosos que a ciência oficial tenta ignorar. A matemática destrói a versão oficial da história mais rápido do que uma onda gigante destrói um castelo de areia na praia. Vamos falar seriamente sobre logística, pois é aqui que a mentira se revela. A logística é o ponto exato onde qualquer fantasia histórica se quebra sem deixar rastros. O peso de um farol marinho padrão daquela época varia entre 3.000 e 6.000 toneladas, considerando apenas a parte que fica acima da linha da água. Agora, eu peço que você adicione a esse cálculo o peso da fundação invisível, o peso de todos os equipamentos de iluminação e o peso colossal dos andaimes de madeira necessários para a obra. Temos uma massa de carga imensa que precisava ser transportada para um lugar onde não existia porto, onde não existiam guindastes e onde não havia sequer uma superfície plana para apoiar os pés. Os historiadores afirmam com toda a calma do mundo que eles usavam pequenos barcos à vela para essa tarefa monumental.
No entanto, a capacidade de carga de um barco desses no século XIX não passava de 70 toneladas, isso se o mar estivesse calmo e o vento favorável. Eu fiz as contas, e o resultado é simplesmente absurdo. Para transportar apenas 4.000 toneladas de granito seriam necessárias, no mínimo, 80 viagens de ida e volta para uma única torre. E isso é apenas para as pedras principais. Eu ainda não contei o cimento, as ferramentas pesadas, a comida para os homens, a lenha para o aquecimento e a água doce necessária para os trabalhadores e para a mistura da massa. Estamos falando de centenas de viagens arriscadas, em um dos ambientes mais hostis e mortais do planeta. Como eles conseguiram manter esse fluxo constante de transporte em águas, onde o tempo muda em questão de minutos e as ondas podem engolir uma embarcação inteira sem aviso? Como evitavam que os barcos de madeira fossem esmagados contra o granito afiado enquanto tentavam descarregar blocos que pesam mais de 1.000 quilogramas? A estatística global diz que isso é impossível, mas as torres estão lá, imóveis e imponentes. Existe uma anomalia física aqui que a história oficial tenta ignorar, mas os números não mentem para quem sabe olhar. Se as viagens de barco eram um suicídio logístico, então como essas pedras chegaram lá com tamanha perfeição? A resposta pode estar escondida na própria estrutura molecular desses blocos de granito. Eu comecei a notar que esses blocos não são apenas pedras empilhadas, mas peças de um quebra-cabeça tridimensional que parece ter sido moldado por uma força que não pertence ao século XIX. Se os barcos não levaram as pedras até a rocha, então talvez a rocha e a torre tenham nascido de um processo que a ciência moderna ainda tem medo de admitir. O que aconteceria se eu provasse para você que essas torres não foram montadas, mas sim fabricadas no local através de uma técnica que transforma a própria água do mar em uma ferramenta de construção? Nas águas gélidas e implacáveis do Oceano Atlântico Norte, a navegação segura só é fisicamente possível durante 3 ou 4 meses por ano, devido às tempestades constantes e aos ventos furiosos que assolam a região. No entanto, os relatórios oficiais que nos são entregues com tanta naturalidade afirmam que alguns desses faróis monumentais foram concluídos em apenas 4 anos. Se pararmos para dividir o número de viagens necessárias para transportar milhares de toneladas de material pelos dias de trabalho reais, chegamos a uma conclusão perturbadora. Um barco teria que descarregar carga pesada na rocha todos os dias, sem nenhuma folga ou interrupção por mau tempo. Eu digo a você, como alguém que busca a lógica dos fatos, que isso é absolutamente impossível. Imagine o desafio de descarregar blocos de granito que pesam várias toneladas em um mar agitado, onde as ondas nunca param de bater. Um barco à vela daquela época não possuía motores potentes ou um freio de mão para se manter estático. Ele precisava ser segurado por um sistema extremamente complexo de âncoras e cordas de cânhamo que podiam arrebentar a qualquer momento. Na zona de arrebentação, onde a água ferve ao atingir as pedras, qualquer erro milimétrico do timoneiro significaria a morte instantânea de todos a bordo e o navio seria transformado em lascas de madeira em poucos segundos. No entanto, os historiadores querem que acreditemos que centenas dessas viagens ocorreram com sucesso total, sem perdas humanas significativas, sem o uso de rádio e sem qualquer previsão meteorológica confiável. Isso não é apenas improvável, é uma anomalia estatística que desafia a realidade. Agora, eu peço que você olhe para a estrutura desses blocos novamente. Eles não são meras pedras brutas empilhadas umas sobre as outras. São elementos com formatos geométricos complexos, esculpidos com uma precisão que os engenheiros modernos chamam de estereotomia. Os blocos possuem sistemas de encaixe sofisticados, não apenas no plano horizontal, mas também na vertical, funcionando como as peças de um gigantesco quebra-cabeça tridimensional. Fazer esse tipo de ajuste fino em uma oficina protegida na praia já seria um desafio imenso para a tecnologia da época. Agora, tente imaginar esses homens fazendo esses encaixes perfeitos em uma pedreira distante e esperando que tudo se ajuste sem erros em uma rocha escorregadia, sob chuva gelada e ventos cortantes. Se um único bloco de granito
tivesse um desvio de apenas alguns milímetros em sua base, toda a torre de 50 metros de altura ficaria perigosamente torta ou desabaria antes mesmo de ser terminada. Lixar granito maciço pendurado em uma corda sobre um abismo de água furiosa definitivamente não era uma opção viável para aqueles trabalhadores. A conclusão lógica para mim torna-se óbvia e inevitável. Ou esses blocos foram fundidos diretamente no local usando uma tecnologia avançada de concreto geopolímero, cujo segredo químico nos escondem até hoje, ou ninguém construiu essas torres do zero no século XIX. Que eu começo a acreditar que essas torres já estavam lá há milhares de anos, firmes e silenciosas. Os construtores da era vitoriana apenas realizaram reparos superficiais, limpezas pesadas e instalaram suas lanternas de óleo primitivas no topo de um dispositivo antigo de altíssima tecnologia que eles mal compreendiam. Outro ponto que me causa estranheza é a ausência total de alojamentos adequados para os trabalhadores. Em lugares desolados como a Rocha Rockall, simplesmente não existe espaço físico para montar uma barraca ou um abrigo temporário. Dizem que os trabalhadores viviam em navios que permaneciam ancorados por perto durante toda a obra, mas qualquer marinheiro com o mínimo de experiência dirá que ancorar perto de rochas afiadas em oceano aberto é um convite ao suicídio. Se o vento mudasse de direção durante a noite, o navio seria lançado impiedosamente contra as pedras antes que a tripulação pudesse reagir. Isso significa que eles teriam que retornar ao porto mais próximo todas as noites, perdendo horas preciosas de navegação e trabalho. Nesse ritmo logístico, a construção de um farol como o de La Jument levaria 50 anos para ser concluída, e não apenas 5, como dizem os livros. Existe uma desconexão profunda entre o que vemos e o que nos contam. Eu me sinto observando um cenário montado para enganar gerações inteiras. Estamos diante de monumentos que foram reaproveitados por uma civilização que não tinha a capacidade de criá-los, mas que teve a astúcia de reivindicá-los. No entanto, há um detalhe técnico específico, escondido no mecanismo interno de rotação desses faróis, que prova a farsa de maneira definitiva e aponta para uma fonte de energia que a ciência moderna finge que nunca existiu. Quando você entender o que realmente fazia essas lentes girarem por décadas sem parar, você perceberá que o farol não era apenas uma luz no escuro, mas o componente central de uma máquina global que foi desligada à força. Para montar um guindaste capaz de levantar blocos de granito que pesam mais de 2 toneladas, você precisa primeiro de uma fundação extremamente sólida e estável para o próprio guindaste. E para construir essa fundação inicial no meio do oceano, você precisaria de materiais pesados e ferramentas já instaladas no local. É um círculo vicioso que desafia a engenharia básica e a lógica de construção daquela época. Helicópteros modernos resolveriam esse problema logístico em questão de minutos, mas eu me pergunto como eles fixaram a primeira viga mestra de ferro ou madeira naquela época em uma rocha lisa, escorregadia e constantemente lavada pelas ondas brutais. A física da alavanca é implacável, e sem o uso de perfuratrizes pneumáticas ou âncoras químicas modernas, criar um ponto de apoio seguro para um guindaste pesado no granito maciço é uma tarefa praticamente impossível no curto espaço de tempo que a história oficial afirma com tanta segurança. Além da questão técnica puramente mecânica, eu procuro nos arquivos e me deparo com outra lacuna bizarra e perturbadora. Onde estão os registros reais de mortes e acidentes graves durante essas obras? Trabalhar nessas condições extremas, com o mar revolto e ventos que podem derrubar um cavalo, exigiria um treinamento de nível de forças especiais ou de astronautas modernos. As pessoas deveriam ser levadas pelas ondas gigantes ou morrer de hipotermia severa constantemente, dia após dia. No entanto, os documentos oficiais da época citam pouquíssimas baixas, como se a construção de uma torre monumental no meio do oceano fosse um simples piquenique de domingo, e não a obra mais perigosa e letal do século XIX. Eu chego a uma conclusão inevitável. Ou os documentos foram grosseiramente forjados para manter uma farsa institucionalizada, ou a obra nunca existiu da forma como nos contam nos livros escolares.
O nível tecnológico do século XIX simplesmente não corresponde à complexidade absoluta e à durabilidade desses objetos. É como se tentassem nos convencer de que as pirâmides do Egito foram feitas por camponeses famintos usando apenas serras de cobre e muita boa vontade. Mas o caso dos faróis é ainda mais absurdo, porque eles estão fincados em um ambiente mortal, altamente corrosivo e em constante movimento vibratório. O que estamos vendo, na verdade, é o resultado do trabalho de uma civilização anterior que nos superava vastamente no entendimento dos materiais da química e da resistência das estruturas. Mas eu me pergunto, por que alguém se daria ao trabalho de colocar essas agulhas de pedra perfeitas ao redor de todos os continentes no passado remoto? Se o objetivo fosse apenas avisar sobre um perigo, uma fogueira ou uma estrutura de madeira muito mais simples, teria resolvido o problema por uma fração do custo e do esforço. Se aceitarmos a teoria de que o nível da água era muito mais baixo em um passado não tão distante, a imagem de todo o nosso planeta torna-se cristalina. Eles não eram originalmente sinais de navegação para barcos de madeira movidos a vento. Eram marcos geodésicos de precisão milimétrica, ou, talvez, nós fundamentais de uma rede global de transmissão de eletricidade atmosférica. Olhe com atenção redobrada para a famosa lente de Fresnel presente no topo dessas torres. Trata-se de um dispositivo óptico de uma complexidade assustadora, que apareceu do nada na cronologia oficial, já em sua forma perfeita e final, sem passar por estágios de evolução técnica. A tecnologia necessária para processar vidro com essa pureza absoluta e essa curvatura matemática perfeita, no início do século XIX, levanta tantas perguntas quanto os blocos de granito de 1000 quilogramas encaixados como peças de um brinquedo. Se você tiver a oportunidade de abrir mapas de navegação reais dos séculos XVI e XVII, aqueles que milagrosamente sobreviveram em coleções particulares ou arquivos fechados ao público sob 7 chaves, você sentirá um calafrio percorrer sua espinha. A linha costeira neles é totalmente diferente da que conhecemos e aceitamos hoje como verdade absoluta. Onde hoje o Oceano Atlântico ruge e domina com suas ondas profundas, esses mapas antigos mostram cidades vibrantes, estradas extensas, canais de irrigação e fortalezas em forma de estrela perfeitamente desenhadas, com geometria sagrada. As rochas onde hoje os faróis se equilibram de forma precária e solitária eram, na verdade, picos de colinas ou torres de vigia localizadas em grandes assentamentos terrestres que agora dormem sob o lodo e o esquecimento. Isso muda absolutamente tudo o que pensamos sobre o nosso lugar no mundo e sobre quem realmente somos. A ciência oficial tenta nos convencer, de forma quase infantil, de que os navegadores antigos não sabiam desenhar mapas e que cometiam erros de centenas de quilômetros por causa de bússolas primitivas. Eu não consigo aceitar essa desculpa preguiçosa. A verdade é que o nível do oceano subiu de forma catastrófica e rápida, e isso aconteceu ontem, em termos de tempo histórico. Nós somos os sobreviventes de um mundo que foi inundado por uma massa de água colossal, e os faróis são os vestígios silenciosos dessa tragédia que foi apagada da nossa memória coletiva. Mas o mistério não para na estrutura externa de pedra ou na localização geográfica impossível. O segredo mais bem guardado, aquele que explica para que essas torres realmente serviam e o que elas faziam antes da grande inundação, está escondido no coração mecânico e químico de cada uma delas. Eu comecei a investigar o que realmente havia dentro daquelas lanternas gigantescas antes de serem convertidas para lâmpadas elétricas comuns e cabos de cobre modernos. O que eu descobri nos porões e nos mecanismos de rotação não tem absolutamente nada a ver com iluminação tradicional ou combustão de óleo de baleia. Estamos falando de um elemento líquido, extremamente perigoso e com propriedades físicas que desafiam a gravidade e a condutividade comum. Você está pronto para entender como essas torres geravam energia sem fio para um mundo inteiro, que foi deletado da nossa história oficial. Existe algo escondido nos banhos de mercúrio dessas lentes que revela que o farol era, na verdade,
uma antena de transmissão de um poder que hoje mal conseguimos imaginar. Pesquisas modernas realizadas no fundo do mar, ao redor de faróis lendários como o de Eddystone, mostram anomalias que os geólogos oficiais insistem em chamar de formações naturais. No entanto, qualquer arquiteto ou engenheiro, com um olhar minimamente honesto, veria ali ruínas evidentes de estradas, fundações imensas e muros de contenção complexos. Eu afirmo com segurança: a natureza não cria ângulos retos perfeitos, escadarias simétricas e linhas perfeitamente retas no fundo abissal do oceano. O que estamos vendo, através das lentes de sonares e mergulhadores de profundidade, são os restos silenciosos de uma infraestrutura global que afundou sob o peso de uma massa de água indescritível. No século XIX, a nossa civilização não construiu esses gigantes. Nós apenas os encontramos saindo da água após a grande catástrofe e os ocupamos como inquilinos oportunistas. Eu vejo como o plano foi executado com uma frieza administrativa assustadora. Eles fizeram reformas cosméticas, limparam o lodo das paredes milenares, colocaram uma placa de bronze dizendo que a estrutura foi construída no ano de 1880 e levaram todo o crédito para si. É por esse motivo que as datas de construção variam de forma tão gritante entre diferentes fontes históricas. O que eles chamam de data de fundação era, na verdade, a data de descoberta e de reativação do objeto. Eu analisei as poucas fotos autênticas daquele período e o que vi foi revelador. Os trabalhadores aparecem apenas limpando fachadas, pintando superfícies ou montando escadas internas de ferro. Eles parecem formigas rastejando sobre o esqueleto de um dinossauro de pedra, incapazes de compreender a magnitude do que estavam tocando. Um ponto que sempre me intrigou foi a composição dos materiais. O granito usado em muitos desses faróis muitas vezes difere completamente da geologia da rocha onde eles estão apoiados. Eu pergunto a você, se eles estavam construindo no meio do oceano, com recursos limitados, por que trariam pedras de pedreiras localizadas a centenas de quilômetros de distância se já tinham uma rocha inteira sob seus pés? A resposta é que não se trata de pedra natural extraída, mas de pedra artificial. Estamos falando de concreto geopolímero de altíssima qualidade que a civilização antiga produzia em escala industrial. Eles possuíam a tecnologia para fundir essas torres camada por camada, diretamente no local, como se estivessem moldando argila. Isso explica perfeitamente a ausência de juntas visíveis, a resistência incrível aos séculos e a geometria impossível dos blocos. Nós, com toda a nossa ciência moderna, ainda não fomos capazes de repetir essa receita química com a mesma perfeição. Eu estou convencido de que os faróis eram, na realidade, nós de transmissão de energia sem fio. Era a mesma energia do éter que mentes como a de Nikola Tesla tentaram redescobrir antes de serem silenciadas e apagadas dos registros oficiais. Essas torres não brilhavam originalmente com lâmpadas de óleo de baleia ou querosene. Elas emitiam uma frequência de energia pura para alimentar as cidades e fortalezas que agora dormem sob o lodo e a areia no fundo do oceano. As histórias sombrias sobre os guardiões de faróis que perdiam a sanidade não eram causadas apenas pela solidão ou pelo barulho ensurdecedor das ondas. Eu entendo agora que a causa real era o envenenamento crônico por mercúrio e a exposição constante a campos eletromagnéticos fortíssimos, de sistemas que, mesmo danificados, ainda permaneciam parcialmente ativos. Esses homens viviam sem saber, dentro de um reator antigo e altamente tecnológico, tentando alimentá-lo com carvão e óleo, enquanto seus corpos eram bombardeados por frequências que a mente humana não foi feita para suportar. Eu sinto que vivemos nas ruínas de um mundo muito mais complexo e magnífico do que o nosso. A história oficial tenta nos transformar em crianças que encontraram um computador avançado e o utilizam apenas para quebrar nozes. Os faróis são as evidências materiais mais óbvias dessa farsa. Eles não puderam ser escondidos, enterrados ou destruídos, porque são monumentais e resistentes demais para a nossa tecnologia de demolição. Eles mudaram o nosso passado para que pudessem controlar o nosso futuro.
mantendo-nos em um estado de amnésia coletiva sobre quem realmente somos e do que somos capazes. Mas a verdade é teimosa e permanece gravada na pedra artificial e nos banhos de mercúrio que ainda restam em algumas dessas torres. O oceano guarda segredos que, em breve, não poderão mais ser ignorados por ninguém. Eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso que discutimos. Você consegue sentir que a história que nos contam é apenas uma casca fina escondendo uma realidade muito mais vasta? Eu convido você a deixar o seu comentário abaixo, mesmo que prefira permanecer anônimo. Compartilhe suas dúvidas ou qualquer informação que você já tenha encontrado sobre esses mistérios. Eu valorizo cada um de vocês que chegou até aqui, pois apenas os que buscam a verdade com coragem conseguem ouvir este relato até o fim. Se este conteúdo despertou algo em você, se você sente que sua percepção do mundo mudou, eu peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Ao fazer isso, você se torna parte de um grupo que se recusa a aceitar as mentiras prontas e busca entender a real herança da nossa espécie. Eu estou focado em trazer à luz o que foi escondido nas sombras por séculos e sua presença aqui é fundamental para que essa busca continue. Nós somos os herdeiros de um império esquecido e os faróis são o nosso lembrete constante de que a grandeza não é algo que estamos alcançando, mas algo que já possuímos e perdemos. Eu continuarei explorando as profundezas e os registros proibidos para que possamos juntos reconstruir o que foi quebrado. O tempo do silêncio está acabando e a verdade está emergindo das águas profundas, quer o sistema queira ou não. Os faróis ainda estão lá, sentinelas imóveis de um mundo perdido, esperando silenciosamente que alguém finalmente entenda como girar a chave novamente.